Por que eu estou falando isso e por que é importante a gente falar isso sobre treinamento? E aqui eu quero mostrar para vocês. Se vocês derem uma olhada sobre treinamento de cavalo de outras modalidades no YouTube, vocês vão ver que elas estão muito e muito mais avançadas do que a própria vaquejada. Se você pesquisar por hipismo, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás que eu mostro esses simuladores que tem na Alemanha, por exemplo, onde a pessoa simula praticamente tudo. É um cavalo que faz todos os movimentos que um cavalo faz, só que é um simulador. E uma das grandes razões que, enfim, um simulador desse custa, pode dizer assim, um certo dinheiro, um bom investimento, é que a forma tradicional de treinar para qualquer esporte com cavalo é totalmente limitada se você depender do cavalo para você treinar você como, pode dizer assim, como vaqueiro, como montador, como competidor de qualquer outro esporte equestre. Não se restringindo aqui só a vaquejada. Eu queria ver se vocês, talvez vocês chutem, ou vocês saibam, ou você já tem essa ideia, por que para qualquer esporte equestre, treinar a gente como o montador, o vaqueiro, a pessoa que monta, é totalmente limitado. Se você parar um pouquinho, por que para um esporte equestre é totalmente limitado se você quer treinar você mesmo? Se você quiser treinar você como montador. Por que vocês acham? Cara, a razão deles é uma coisa que eu sempre pensei e eles foram bem claros. Eles falaram o seguinte: é um simulador. Eles falaram que o grande problema e a grande motivação deles fazerem, por exemplo, um simulador que eles fizeram para hipismo em cross country, eles fizeram para que eles dessem a possibilidade das pessoas que vão montar, ou seja, o cavaleiro, praticar o que ele precisa praticar dele como cavaleiro, sem necessitar de animal, porque não tem animal que ele teria que ter assim, um orçamento, ou ter vários animais para que ele pudesse praticar isso. Além disso, com o animal verdadeiro, ele não pode se pôr em situações que ele possa repetir situações específicas, que é uma das grandes motivações que a gente vai falar hoje também. Então, tudo isso foi gerado, inclusive para quem, enfim, quem trabalha em talvez em um ambiente mais corporativo, já ouviu falar dessa empresa que fez esse grande investimento, que é SAP, ou SAP, como a gente fala mesmo. Então, esse grande simulador foi feito por causa disso, porque com um simulador, a pessoa, como cavaleira, como vaqueiro, pode treinar as suas habilidades como vaqueiro, sem precisar estar exaurindo e, na verdade, talvez, muitas vezes, a gente pode até exagerar e um pouco destreinar, vamos dizer assim, ou pôr o cavalo em situações que talvez ele não precisasse para benefício próprio de desenvolvimento de habilidades nossas. Olha que coisa doida. E aí toda essa motivação veio daí. O que nos leva para... Então a forma tradicional era o seguinte, eles, pode dizer assim, com certeza estão muito mais evoluídos que a gente aqui na vaquejada, etc. Então eles viram que a forma tradicional, onde eles já têm essa visão de treinar eles como cavaleiro, etc. A tradicional para treinamento do cavaleiro, ou do vaqueiro, no nosso mundo aqui, treinamento do vaqueiro, não era possível. Porque exigia o cavalo, eu não podia me pôr situações, eu ia exaurir o meu cavalo de diversas formas, e eu teria que ter talvez muitos cavalos para me pôr situação, e se a gente pensar isso dentro da nossa vaquejada, a gente não precisa só de cavalo, algumas das vezes a gente precisa também do boi. Então a gente precisa de todo um recurso que, cara, qual é o cavalo que vai aguentar você? Você quer treinar você quer ficar muito bom como vaqueiro, você quer treinar todo dia, qual é o cavalo que vai aguentar? Pouquíssimos cavalos vão aguentar. Então essa é a grande motivação. A forma tradicional não funciona, não dá certo.
porque não tem como a gente ter esse cavalo pôr em situações mais simples para a gente praticar, e eu vou falar para vocês porque a gente precisa dessas situações mais simples, principalmente para você que está iniciando, ou para você que está começando, ou está na fase, assim, de já consegue botar uns bois, você está na fase aspirante, e você quer melhorar o seu desempenho. Eu acho que isso não se restringe às pessoas que estão na categoria iniciante ou na categoria aspirante, mas é para quem eu falo, então eu vou dar o foco, logicamente, em vocês. Mas eu acho que isso poderia ser aplicado para vários outros níveis, mas talvez, enfim, essas pessoas tenham, assim, o pacote. A gente poderia dar o leite aqui, mas eles talvez tenham vasilha lá quase toda preenchida, então eles não vão escutar nada, né? Mas enfim, bora lá. Beleza. Qual? Eu já entendi o que é, eu espero que vocês tenham uma ideia boa do que a gente está falando aqui. A próxima coisa é o seguinte: se você for olhar para os esportes, e aqui eu só vou pontuar porque eu não sei se vocês gostam, por exemplo, ou já assistiram Fórmula 1 e tal, como eu sou do tempo de Ayrton Senna, eu sou um grande fã, eu não acompanho tanto hoje, mas na época de Ayrton Senna eu acompanhava, mas você vê que outros esportes, por exemplo, como a Fórmula 1, tem até um documentário na Netflix, se você tiver curiosidade de ver após, você vai ver que a maioria das pessoas treinam, tem um cockpit lá onde eles sentam para fazer a corrida de Fórmula 1, eles têm em casa. Então, para aquelas pessoas que dizem, não, cara, esse treinamento em casa, não sei o quê, cara, até a Fórmula 1, que é um negócio que vai milhões, os caras estão treinando em casa. E eu sei que vai ter gente aqui que vai dizer, isso é conversa. Que conversa é essa de treinar a vaquejada em casa? Tá ficando doido. A vaquejada, um esporte que tem cavalo, que tem boi. E, cara, eu entendo. Para você que nunca foi exposto a falar nisso e você pensa que a vaquejada a gente só pode treinar se tiver com ação mesmo, junto com cavalo e boi, eu te entendo. Mas eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Imagina uma carreira de boi agora. Imagina a carreira de boi. Tem movimentos que você faz na carreira de boi que você precisa estar em um cavalo e precisa estar com o boi do seu lado para você fazer esse movimento, para você replicar esse movimento. Se você quiser responder, eu queria até ver. Você acha que tem movimentos que você faz durante uma carreira de boi que você tem que fazer esse movimento em cima do cavalo, você tem que ter um boi correndo do seu lado? Imagina aí, pensa agora na carreira, se você já correu boi, se você não correu, mas você corre. Será que tudo que eu faço na carreira de boi, eu preciso estar com um cavalo do meu lado? Ou com um boi do meu lado, preciso estar com um cavalo correndo? Eu preciso estar com um cavalo em velocidade para praticar algumas coisas, para eu fazer esse movimento, para eu aprender a fazer esse movimento. E tem muitos movimentos que você faz com o seu corpo, com a sua perna, com a sua mão, com o seu braço, com o seu antebraço, com o seu abdômen, que você, com a sua cintura, com o seu torso, que você não precisa estar em cima do cavalo para você replicar isso.